Diariamente ouvimos notícias de intervenções do governo na economia. O governo decide onde gastar os recursos públicos, o governo estipula qual vai ser a meta da inflação utilizada, o governo determina o percentual da taxa de juros básica da economia e por aí vai. É fácil perceber que nossas vidas são constantemente influenciadas pelo governo, seja pelo que é oferecido a nós por meio dos serviços públicos, mesmo que de baixa qualidade, seja pelo que é retirado de nós por meio da tributação. Pois é, por mais que nós nos irritemos com o governo, eles existem. Mas será que os governos são realmente necessários? Na verdade, o mundo vem se tornando cada vez mais complexo, de forma que o governo é necessário sim, para regular a economia, promover a estabilidade do nível de produção, do emprego e dos preços. Já vimos que os mercados competitivos geram uma situação eficiente, mas isso é uma visão idealizada do sistema. Na realidade, existem algumas circunstâncias conhecidas como falhas de mercado que impedem que ocorra uma situação ótima. Assim, o governo existe para guiar, corrigir e complementar o sistema de mercado, resolvendo as falhas existentes. As principais falhas de mercado são existência de bens públicos, falha de competição que se reflete na ocorrência de monopólios naturais, externalidades e ocorrência de desemprego e inflação. Vamos ver cada um desses itens. Os bens públicos são caracterizados por serem indivisíveis e por responderem ao princípio da não exclusão no consumo desses bens. Indivisíveis porque o consumo por parte de um indivíduo não prejudica o consumo por parte dos outros membros da sociedade. Um bom exemplo é a iluminação pública. Tanto faz se existem uma, duas ou três pessoas embaixo do poste. A luminosidade que cada um recebe é a mesma. Os bens públicos também são não excludentes, porque, em geral, é difícil impedir que um indivíduo utilize esses bens. Novamente, usando o exemplo da iluminação pública, não interessa se alguém pagou pelo poste que está na rua. O fato é que ninguém vai impedir a pessoa de se beneficiar da luminosidade. É justamente o princípio da não exclusão que torna a solução de mercado, em geral, ineficiente para garantir a quantidade adequada de bens públicos. O sistema de mercado só funciona adequadamente quando o princípio de exclusão no consumo pode ser aplicado. Por exemplo, se José comprou um sapato, é porque pagou o preço do sapato, enquanto João, que não pagou por esse bem, é excluído desse consumo. É por esta razão que a responsabilidade pela provisão de bens públicos recai sobre o governo, que financia a produção desses bens por meio da cobrança compulsória de impostos. Outra falha de mercado consiste no problema de ausência de competição, como no caso dos monopólios naturais. Os monopólios naturais são setores cujo processo produtivo se caracteriza por ter retornos crescentes de escala. Quanto maior é a produção, menor é o custo da unidade produzida. Um exemplo disso é o mercado de produção e distribuição de energia elétrica. O capital necessário para o empreendimento é tão alto que pode ser mais vantajoso haver apenas uma empresa produtora do bem em questão. Nesse caso, o governo é fundamental para exercer a regulação dos monopólios naturais, de forma a impedir que o forte poder de mercado se reflita em preços abusivos. O governo também pode responsabilizar-se diretamente pela produção do bem ou serviço referente ao monopólio natural. Outra situação não captada pelo sistema de mercado são as externalidades. Externalidades são os efeitos exercidos pela produção de uma empresa ou o consumo de um indivíduo sobre terceiros, de forma negativa ou positiva. Por exemplo, uma fábrica de cimento exerce um impacto positivo quando gera uma infraestrutura na comunidade onde está instalada, como estradas e vilas. De outro lado, uma externalidade negativa dessa atividade pode ser dada pela fumaça lançada na atmosfera, trazendo prejuízos à saúde das pessoas moradoras na região. A existência de externalidades justifica a intervenção do Estado, que pode se dar por meio de produção direta ou concessão de subsídios para gerar externalidades positivas. Multas ou impostos para desestimular externalidades negativas. Regulamentação. O livre funcionamento do sistema de mercado também não traz soluções para os altos níveis de desemprego e inflação. Neste caso, há espaço para a ação do Estado no sentido de implementar políticas para o atingimento do pleno emprego e da estabilidade de preços. Bem,
Vimos então que é necessária a presença do governo para guiar, corrigir e complementar o sistema de mercado. Mas para realizar essas e outras funções, o governo precisa arrecadar recursos e gastar. A contabilização desses fluxos financeiros gerou alguns conceitos muito difundidos, como o déficit público. Podemos definir o déficit do governo, ou seja, suas necessidades de financiamento, NFG, como a soma do que se gastou com o consumo do governo, CG, com o pagamento de juros pelo governo, JG, e com o que foi gasto com investimento público, IG. Tudo isso subtraído da receita tributária, T. Em outras palavras, o déficit público é quanto o governo gastou menos o que ele arrecadou. Em contrapartida, se acontecer uma arrecadação maior do que o gasto público, podemos dizer que o governo obteve um superávit em suas contas. Existem vários conceitos de déficit público, ou seja, várias maneiras de medi-lo. Os dois principais conceitos de déficit público que frequentemente aparecem nos noticiários são os seguintes: déficit primário, diferença entre gastos públicos correntes e a receita fiscal corrente, sem considerar o pagamento de juros. Déficit operacional, é medido pelo déficit primário, acrescido dos juros reais da dívida contraída anteriormente. No próximo vídeo, finalizaremos a nossa série analisando como acontece o crescimento econômico. Até lá!